O câncer é a doença que mais mata no mundo depois dos problemas cardiovasculares. No Brasil, a incidência dos vários tipos de câncer vem aumentando recentemente. Os tratamentos estão cada vez mais sofisticados e caros. Um dos grandes desafios aqui no país é torná-los mais acessíveis a todos os pacientes. O Caminhos da Reportagem visitou alguns dos principais centros de tratamento e pesquisa no país. Uma das novidades é um equipamento brasileiro para diagnóstico e cura do câncer de pele. A reportagem também mostra o que o país está fazendo para se tornar mais independente no setor de medicamentos. Acreditar em Deus e depois no doutor. Tudo que faz bem para a alma faz bem para o corpo. Às vezes a gente se priva de determinadas coisas e aí você se encontra numa situação dessas e fala, puxa, por quê, né? O Brasil é um país de contrastes quando se fala na incidência e tratamento do câncer. Existem aqui equipamentos de ponta, como robôs que fazem cirurgias minimamente invasivas e novas práticas de radiocirurgia em 4 dimensões para o câncer de pulmão, que exigem o trabalho conjunto de médicos e físicos. São muitas aquisições que pegam todas as fases do ciclo respiratório, quer dizer, onde está indo a lesão durante a fase que o indivíduo está respirando. Essas imagens elas são reconstruídas, tá? E a gente sabe exatamente em que lugares que a lesão vai passear, né, durante o ciclo respiratório. Mas o Brasil ainda vive situações só encontradas em países dos mais miseráveis. Milhares de brasileiros chegam a viajar por mais de um dia buscando a cura para o câncer. Um dado alarmante é a incidência do câncer peniano no país, a segunda maior no mundo. São amputados mais de 1.000 pênis por ano no país. Nós vimos que mais de 20% dos pacientes com câncer de pênis têm menos de 35 anos. Um dos grandes desafios é garantir mais acesso a tratamentos confiáveis e humanizados. Crianças e jovens com câncer encontram aconchego e esperança em Campinas há mais de 30 anos. No Hospital Filantrópico Boldrini, a cura chega para 70% a 80% dos pacientes. Só os casos mais graves precisam de internação. 80% do atendimento é no ambulatório. Vem, faz a consulta, faz o exame e volta para casa. Não existe lugar melhor para as pessoas do que a casa delas. Antes de Davi retirar um tumor da cabeça, alguns médicos chegaram a dar a ele 3 dias de vida. Isso foi em julho de 2011. Fiquei 13 horas na sala de cirurgia. E agora eu estou cumprindo o tratamento aqui no Boldrini. Fiz a radioterapia, fiz 28 sessões de radioterapia e agora estou terminando a quimioterapia. Cheguei cego e sem andar. E hoje? Hoje eu enxergo um pouco, mas eu enxergo e ando. Enxergo pouco, mas eu ando. E assim que acabar o tratamento, o doutor me disse que um pouco da minha visão vai voltar bastante. Um fator fundamental no tratamento do Davi tem sido o apoio da família, especialmente do pai dele. Talvez lá fora a gente está apoiando o filho, mas não tem um apoio igual aqui dentro a gente aprende, porque é difícil ver o filho da gente nessa situação. A arquitetura do hospital foi pensada também para fortalecer o estado emocional dos pacientes. E uma coisa que eu reputo importante é a criança poder ver o sol a cada dia. No mundo externo é fundamental para a criança. É por isso que aqueles corredores compridos e que o indivíduo não consegue ver onde ele está, são altamente deprimentes para o paciente. Mais de 80% dos pacientes tratados no Boldrini vêm pelo Sistema Único de Saúde. E este também foi o caso de Alexandre. Ele chegou aqui com leucemia, o câncer no sangue que mais acomete crianças e jovens. Quando é que você quer voltar para casa? Amanhã. Se fosse por nós pagar, não tinha condições de pagar um tratamento tão, né, que
Eu não tenho o que reclamar, todos bons, os mestres, tudo cessioso com ele, né, desde o início. Há mais de 40 anos, a doutora Silvia trata crianças e jovens com câncer. O jeito especial para atender aos mais novos, ela trouxe da época em que ainda só exercia a pediatria. O hospital foi criado graças a doadores, na maioria pobres ou de classe média. As crianças que passaram por aqui deixaram gravadas nas paredes os desenhos de quem enfrentou uma luta muito difícil, logo no começo da vida. Os visitas vêm aí visitar a gente não se sente preso, né? E o que você gosta de fazer no seu dia a dia aqui? Ver jogo do Corinthians? Opa, já também. Ver jogo, assistir filme, pintar, escrever. Além de atender aos pacientes, o Hospital Boldrini também é um centro de ensino e pesquisa. A doutora Silvia e sua equipe participaram do projeto Genoma, um dos maiores esforços científicos já realizados no Brasil. Aqui no laboratório, os cientistas analisam as células cancerígenas e trabalham basicamente em 4 áreas. A primeira é trabalhar com a célula fresca, que se obtém na coleta direta do paciente. Para citologia, para ver a fisionomia da célula. Na área da imunofenotipagem, para conhecer a procedência, os familiares dela. Quem é o bandido? Quem é o bandido, qual é a família, para fazer uma estratégia de enquadramento. Busca de enquadramento. Que é o que a gente está vendo atrás ali. É o que está vendo ali, da imunofenotipagem. O terceiro ponto é na genética, para conhecer o cromossoma. E quarto, a biologia molecular, que vai conhecer o DNA. A médica nos mostra a célula de um paciente com leucemia. As células marrons são os glóbulos vermelhos e as roxas são as leucêmicas, que vão se espalhando e tomando o espaço das células saudáveis. Se não houver tratamento, crescem como fermento. O fato de crescer dá muita dor óssea, porque ela aumenta a pressão lá dentro. E aí ela transborda para o sangue, vai para o baço, para o fígado, para os gânglios. Dependendo do caso, os médicos vão decidir se é melhor fazer quimioterapia, imunoterapia ou transplante de células-tronco, por exemplo. A evolução das pesquisas e dos tratamentos deve mudar no futuro a relação médico-paciente. Se espera para daqui 10 anos que cada doente tenha a sua carteira de identidade que mostre a sua resistência e sensibilidade a uma série de produtos. O caminho até lá vai demandar muito trabalho. A vantagem é que ficou para trás o tempo em que se usava apenas o microscópio. Novos equipamentos como este leem milhares de células sanguíneas em pouco tempo. A participação do Brasil no projeto Genoma, que terminou em 2003, deu novo impulso à ciência nacional. Um dos principais desafios desses cientistas agora é ir mais fundo na biologia molecular e entender como e quais células de DNA são normalmente danificadas e se tornam mais agressivas. A biologia molecular ela possui ferramentas que conseguem detectar de uma forma muito mais sensível que na biologia, na citogenética ou na morfologia, por exemplo, não seriam detectáveis. O DNA tem a nossa carga genética. Quando sofre mutações, pode provocar a multiplicação descontrolada de células cancerígenas. É como se nós dessemos um zoom no DNA e entramos e vamos ver pequenas modificações utilizando, por exemplo, uma das ferramentas da biologia molecular é o chamado PCR em tempo real. A sensibilidade dessa técnica ela é muito alta, que consegue detectar uma célula leucêmica em 100 mil células normais. Ao reconhecer os genes mais sensíveis, um dos objetivos é desenvolver drogas mais eficientes e também novas estratégias para combate ao câncer. Usando, então, essa ferramenta, você consegue separar os pacientes, se ele vai ser um paciente de alto risco, de recaída ou de baixo risco. Isso é muito importante para você direcionar, então, o tratamento da doença. Em 2011, foi inaugurado o Hospital Infantil em Brasília, que tem uma ala inteira destinada a crianças com câncer.
O dinheiro para a construção veio de doações para uma associação que ajuda famílias afetadas pela doença. Sobretudo no caso de crianças que vêm de outros estados. Por isso, aqui também foi criada uma casa de apoio. Qual o tipo de câncer que você teve? Otossarcoma. 30% das crianças que se tratavam em Brasília abandonavam o tratamento por não ter como permanecer na cidade. Não tinham parentes, não tinham recurso para pagar uma hospedagem, então elas abandonavam, então era 30% de óbito pelo abandono. Aos 17 anos de idade, Murilo foi um dos jovens que iniciou o tratamento no hospital infantil. Ele mora com a família em Valparaíso, uma cidade de Goiás na divisa com o Distrito Federal. Em geral, quanto mais cedo for detectado e tratado o câncer, maior é a chance de cura. No caso de Murilo, a doença avançou rapidamente. Em meados de 2011, ele teve convulsões. Poucos meses depois, a família recebeu a notícia de que Murilo tinha um osteocarcinoma, câncer no osso do joelho. Foi um choque muito grande pra gente. Um choque. Foi. Mas já disseram que era um tumor maligno, que era câncer? Não foi bem usada essa palavra, né? Assim, ele falou que era um osteosarcoma, né? Aí o meu marido perguntou se era ruim, o médico falou que era, não era bom não. No início, Murilo não queria fazer o tratamento com quimioterapia. O baque foi maior quando os médicos avisaram que a quimioterapia não estava diminuindo o tumor e a perna dele teria que ser amputada. Você vê um filho seu nascer perfeito, com saúde, andando, correndo, jogando bola do jeito que ele, né? Aí de repente você vê que ele vai ficar sem perna. E aí? Como é? Aí ele se desesperou. Aí depois que ele parou de chorar, ele limpou as lágrimas e perguntou ao médico se ele ia ficar com vida. Aí ele falou que vai, Murilo. Aí ele falou, pronto, doutor, então você pode tirar o que quiser. Apesar da amputação, Murilo ainda não ganhou a guerra contra o câncer. Uma tomografia feita em dezembro revelou nódulos no pulmão. A má notícia não apagou os sonhos do jovem. Ele quer estudar para ele se formar em medicina. Para tratar da mesma coisa que tirou minha perna. Fazia tudo normal, tudo andando, né? Gostava muito de correr, jogar bola. Agora eu não posso, mas vou voltar a fazer. O caso de Murilo ficaria mais fácil se conseguisse identificar exatamente o DNA danificado. O desafio não é pequeno. Existem mais de 800 tipos e subtipos de câncer que podem se manifestar em diferentes órgãos do corpo. Pele, próstata, mama, útero, pênis, pulmão, sangue ou rins são apenas alguns exemplos. Uns menos, outros mais agressivos. O que já ficou comprovado é que hábitos como, por exemplo, o álcool, o cigarro e a exposição exagerada ao sol deixam verdadeiras marcas registradas no DNA das pessoas. Novas tecnologias já disponíveis no país trazem esperança para o tratamento de diversos tipos de câncer, inclusive o pulmonar. No próximo bloco, novas tecnologias que incluem a robótica e a radiocirurgia trazem mais esperança de cura e menos sofrimento para os pacientes que lutam contra o câncer. Até já! A radiocirurgia chegou no Brasil no início dos anos 90. Não é uma cirurgia tradicional em que o corpo do paciente é cortado. Estes aparelhos emitem feixes de radiação que se encontram no centro do tumor que se quer atacar.
No princípio, eram tratados com a técnica apenas os tumores cerebrais, que são lesões fixas. Em outras partes do corpo, por causa do movimento da respiração, as lesões móveis não podiam ser tratadas. A chegada de novos equipamentos robotizados mudou essa história. O sistema público de saúde em São Paulo começou a utilizar a radiocirurgia mais recentemente. Assim, os pacientes que não têm um plano de saúde passaram a ter acesso a essa tecnologia moderna e no ambiente humanizado, onde o teto lembra um céu estrelado. A grande aplicação de radiocirurgia para pacientes com tumores de pulmão é exatamente aquele paciente com tumor inicial, tá certo? Que poderia ser curado com cirurgia, mas que, assim como o problema do tumor de pulmão, ele tem outras doenças. O tumor no pulmão de Dona Sônia foi descoberto quando ela ainda estava terminando o tratamento de um câncer no intestino. A família ficou abalada. Como ex-fumante, ela também tinha problemas respiratórios. Dona Sônia teve a sorte de ser incluída no primeiro grupo de pacientes que utilizaram um aparelho de radiocirurgia no Hospital do Câncer de São Paulo, assim que ele chegou, no fim de 2011. Vivia fazendo inalação. Depois da radiocirurgia, nunca mais eu fiz inalação. Logo depois da radiocirurgia? Logo depois, em seguida. Foi rápido. Foi imediato? Foi uma coisa muito rápida. Ela precisou ficar em cadeira de rodas durante algum tempo. Mesmo abatida pela doença, continuava a fazer trabalhos voluntários. A última sessão de radiocirurgia durou 4 horas. No mesmo dia à noite, ela foi para uma festa rever as amigas. Vim para casa, tomei banho, me enchi de crepes, pintei a minha cara e fiz uma surpresa para minhas amigas numa festa. Quando eu cheguei, todo mundo chorou. A doença no pulmão tem o maior índice de mortalidade entre os tipos de câncer. Depois vem o do estômago, fígado, cólon de útero e mama. A Dona Sônia se sente uma vitoriosa após o tratamento. Hoje eu estou ótima, graças a Deus. Graças a Deus, aos médicos, ao hospital e o tratamento que eu fiz, né? Além do uso em aparelhos sofisticados, novas formas de radiação já são utilizadas no Brasil para tratar tipos raros de câncer. A professora Elizabeth descobriu a doença depois que começou a sentir dores quando comia. Durante vários anos, também sentiu dores de cabeça e enjoos. Ela pensou que fosse enxaqueca. Depois de vários exames, foi diagnosticado um tumor neuroendócrino no pâncreas, com metástase no fígado e em algumas veias. A metástase acontece quando células cancerígenas do tumor primário aparecem em outros pontos do corpo. Alguns médicos chegaram a sugerir um transplante de vários órgãos. Posteriormente, indicaram um tratamento menos traumático, com um medicamento chamado lutécio. Se não tivesse feito esse tratamento, eu não sei como é que eu estaria. Eu acho que teria morrido, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia mais nada. Chegou um ponto que eu emagreci, acho que uns 15 quilos. O material é administrado na veia do paciente. Tá? Dessa forma, ele vai se distribuir no corpo inteiro, ele vai se concentrar em qualquer lugar do corpo que tiver o tumor e onde ele concentrar, ele vai emitir radiação, e essa radiação destrói a célula tumoral. Só que os medicamentos radioativos, a grande maioria importados, ainda não estão na lista da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária responsável pela aprovação de fármacos no país. Estou fazendo todo esse tratamento aí com o liminar do juiz, porque o convênio ele não autorizou. Então há necessidade que a Anvisa veja de fato que existe retorno. Existe retorno, existe cura. Eu não digo que haja uma cura total, mas que a melhoria é muito grande, porque eu sinto em mim. Até mesmo casos raros como o da professora Elizabeth têm sido identificados graças a um número cada vez maior de aparelhos sofisticados para o diagnóstico por imagem. Quanto antes for descoberto o câncer e iniciado o tratamento correto, maiores são as chances de cura. Geralmente a investigação do câncer começa pelos exames mais básicos, né?
Então, são os exames mais baratos e mais disponíveis e mais acessíveis, inclusive para a rede pública. É uma ecografia. É uma ecografia, é uma radiografia de tórax, né? É um exame de tomografia. Hoje em dia a tomografia já está bastante avançada e disponível no Brasil inteiro, na rede pública inclusive, né? E a partir do momento que se você detecta alterações nesses exames mais básicos, muitas vezes o próprio médico que interpretou o exame ele já pode indicar um exame mais avançado para ter um esclarecimento, ter uma especificidade maior. Já existem programas de computador para diagnóstico automático a partir do processamento das imagens, mas o olhar e a sensibilidade do radiologista ainda são fundamentais em um processo que atualmente combina a tomografia computadorizada com a tomografia com emissão de pósitrons, conhecida pela sigla PET. Isso daqui, essa imagem de fundo preto, é a imagem da tomografia. Tá? Isso é feito pelo tomógrafo. Essa imagem de fundo branco é a imagem do PET. Tá? E essa imagem colorida, a gente colocou uma cor, laranjinha, vermelhinha aqui no PET e fundiu essa imagem com a da tomografia, é isso que você está vendo aqui. Por isso chama PET-CT. Eu tenho o PET, a CT fundidas, né, registradas uma com a outra. Essa área é um pouco mais suspeita, do ponto de vista oncológico, porque ela não deveria estar captando a glicose como ela está. Outra ferramenta da medicina nuclear também usada é a cintilografia, que mostra o metabolismo, o funcionamento do corpo. Essa daqui é uma cintilografia óssea, né? E ela vai me mostrar como que o esqueleto do paciente está, né? Então, se eu tiver áreas mais hipercaptantes, né, diferente do esqueleto normal, eu posso suspeitar de uma metástase nesse esqueleto. A gente injeta a glicose na veia do paciente, essa glicose se distribui pelo corpo inteiro e onde ela se concentra mais vai ficar mais preto. O seu Otaviano foi outro paciente que teve a sorte de experimentar um novo equipamento assim que chegou no Hospital AC Camargo. Ele descobriu o câncer na próstata por acaso. Fui no ortopedista, né? Que eu estava com problema no joelho, tudo ele resolveu, mandou fazer ecografia? Lá, aí virou e falou que eu estava com câncer. Ele estava prestes a passar pela cirurgia convencional quando o hospital recebeu o robô com a tecnologia chamada HIFU. O braço robótico faz uma ultrassonografia de alta frequência e intensidade, com precisão milimétrica. Acompanhamos uma cirurgia com robô. Este caso é mais complexo do que o do seu Otaviano. Aqui o paciente já tinha passado por uma cirurgia tradicional para a retirada da próstata. Ele não resistiria a novas sessões de radioterapia e os hormônios de controle não estavam mais fazendo efeito. Aquele mesmo ultrassom que se faz diagnóstico, que se faz exame de ultrassom para avaliar a viabilidade de feto, né, da criança, fazer o rostinho. É o mesmo tipo de ultrassom, só que essa forma de tratamento ele usa uma potência muito maior, até 200 vezes mais energia e um comprimento de onda menor do que o ultrassom diagnóstico. Eu tenho que centralizar ele para poder ter uma noção exatamente central de onde está a próstata. Nesse caso dele, a lesão é mais difícil de ver. É essa área aqui que está infiltrada já com o tumor, que é a área de tratamento. As altas temperaturas queimam os tecidos doentes, seja na próstata ou no intestino, que depois são eliminados pela urina. Na imagem, as partes do tecido que estão sendo queimadas ficam em vermelho. O câncer de próstata é relacionado ao envelhecimento humano, principalmente à idade, aos fatores de risco familiares. A gente sabe que famílias com câncer de próstata aumenta muito a sua incidência. Se acredita hoje que o sedentarismo, dieta rica em gordura, também sejam fatores de risco. Além do procedimento ser menos traumático, a maioria dos pacientes não fica impotente ou com incontinência urinária, o que normalmente ocorre nas cirurgias tradicionais. É uma maravilha. E o pessoal, a recuperação, tudo muito melhor do que operar. A robótica vem avançando em outras formas de tratamento do câncer. O sistema Da Vinci era utilizado principalmente em cirurgias de próstata. Depois, os médicos começaram a fazer operações cardíacas e ginecológicas.
O SUS ainda não cobre este tipo de tratamento que tem cada vez mais adeptos. Foi o caso do advogado Flávio Augusto, que passou por uma cirurgia robotizada para retirar um tumor no pâncreas. O método só foi definido no último momento e a biópsia mostrou que a lesão era benigna. Até instantes antes de iniciar a cirurgia, ele não tinha optado pelo método. Ele abriu, começou a fazer o exame e aí verificou que era possível fazer por robô. Mas ele tinha a alternativa de fazer por céu aberto também. O cirurgião Antônio Macedo é uma das referências no país quando se trata de cirurgias robóticas. Médico há mais de 35 anos, ele diz que a tecnologia deixa o procedimento bem mais preciso. As pinças robóticas, como são pinças de 7 graus de liberdade, elas têm movimento em todas as direções igual à mão humana, você consegue abordar os tumores do esôfago com a mesma precisão que na cirurgia aberta, consegue tirar os linfonodos de drenagem com mínimo sangramento, com muita segurança e, portanto, com as mesmas qualidades da cirurgia aberta, só que sem abrir o tórax. No futuro, espera-se que a robótica seja mais utilizada na telemedicina, que permite tratamentos à distância. No Brasil foi montada a Onconet, rede pública de comunicação para integrar centros de alta complexidade no tratamento do câncer, os CACONs. São hospitais e clínicas onde se fazem cirurgias e radioterapias para combate ao câncer. O trabalho está sendo executado pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de São Paulo. Podemos ter, na pior situação, de 8 a 10% da população desenvolvendo algum tipo de câncer. Estamos falando aí de bases de dados que podem chegar a 20 milhões de pessoas. O desenvolvimento dessa tecnologia é crítico, estratégico e altamente tecnológico. O laboratório também está desenvolvendo pequenos sensores para implante no corpo humano, que vão transmitir informações sobre o sistema imunológico para o telefone celular, algo fundamental para quem está em tratamento contra o câncer. Para a medida precisa, objetiva, em tempo real, da temperatura e de outras condições fisiológicas, como, por exemplo, oxigênio, como ferramentas para nos dar evidência de quadros infecciosos acelerados. Outro tipo de rede existente no Brasil e em outros países é o banco de medula óssea e de células-tronco. Ele é fundamental para pacientes com leucemia que não encontram um doador entre irmãos ou parentes próximos. Com a descoberta de novos exames e testes genéticos, moleculares, que me permitem identificar melhor o risco de uma determinada doença, eu consigo indicar para um paciente a necessidade de fazer o transplante mais precocemente do que eu poderia fazer, por exemplo, há 20 anos atrás. O registro, com mais de 2 milhões de potenciais doadores, fica no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Também existe o banco de dados dos doentes na fila para receber uma medula compatível. A gente procura fazer projetos de pesquisa que envolvam transplante de medula óssea, tem procurado cada vez mais nos últimos anos, que ajudem a gente a entender melhor e avançar o conhecimento nesta área da medicina. Sandra teve uma leucemia agressiva que os quimioterápicos não conseguiram debelar. A doença voltou, é a chamada recidiva. A doadora de medula foi a irmã dela, que era apenas 50% compatível. A cirurgia foi bem sucedida. Me sinto privilegiada de estar tendo essa segunda oportunidade para a vida. Ganha da minha irmã, né? Não tem nem palavras para descrever. É um caminho árduo, não vou dizer que é fácil, não. É uma montanha-russa de emoções, né? E de dores e de sensações e tudo isso. Mas com esse apoio que a gente tem, essa sinceridade, essa infraestrutura aqui do hospital também, a família, né, e a fé, a gente consegue. E quanto mais difícil a conquista, mais a gente tem que se munir, né? No próximo bloco, novas tecnologias que incluem a robótica e a radiocirurgia trazem mais esperança de cura e menos sofrimento para os pacientes que lutam contra o câncer. Até já!
No Brasil, o desenvolvimento de novos produtos voltados para o tratamento do câncer acabou de dar um passo importante. A pele é o maior tecido do corpo humano e justamente onde mais aparecem lesões cancerígenas. A exposição exagerada aos raios solares é apontada como um dos principais fatores de risco neste caso. Pesquisadores brasileiros, com apoio de linhas públicas de financiamento, desenvolveram um equipamento único no mundo com base na terapia fotodinâmica. Comparativamente, ele traz inúmeras vantagens frente às outras técnicas para tratar o câncer de pele, em termos de custo, em termos de tempo. Dentro de um procedimento único, que pode demorar algumas horas, o paciente já pode sair já curado, sendo necessário somente controle futuro. O mesmo aparelho identifica e trata o câncer de pele. Já está sendo distribuído para hospitais públicos, junto com uma pomada específica, também desenvolvida e fabricada no Brasil. A médica colombiana Patrícia se juntou à equipe de pesquisadores brasileiros e está entusiasmada com a alternativa. A primeira parte e uma das inovações deste equipamento, que não tem nenhum outro equipamento a nível mundial, é este evidenciador, onde a gente vai auxiliar, por meio deste tipo de luz, que é uma luz violeta, o diagnóstico da lesão. A gente pode ver com certeza as bordas da lesão, que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de ver a olho nu, né? Nesse caso aqui, espero que esteja tudo bem. Está tudo bem. Depois de fazer a evidenciação da lesão, a gente vai passar o creme. Aplica o creme só na lesão. Na lesão e tem que espalhar um pouquinho. A gente deixa a aplicação do creme também nos bordes da lesão. O creme age durante 3 horas e aí sim começa o tratamento. Então vamos colocar esses óculos. Né? Você também tem que usar. Isso. E agora? Põe a mão aqui, onde teoricamente tem a lesão. Encosta. Encosta lá e aperta aqui. E agora eu fico aqui durante o tempo que for determinado. Normalmente, em média, o quê? 20 minutos? 20 minutos. Em nosso protocolo são 20 minutos. E eu preciso só de uma aplicação ou preciso de mais de uma? 2. Além da pele, o órgão mais afetado pelo câncer entre as mulheres é a mama. Nos últimos anos, vem sendo realizados em algumas cidades do país mutirões para a reconstrução de seio em mulheres que fizeram cirurgia para retirar a mama, a mastectomia. A pediatra Regina chegou a atender crianças com câncer antes da aposentadoria e não imaginou que tivesse um tumor maligno quando apalpou um pequeno caroço no seio. Eu sempre tive o hábito de palpar a mama, as axilas, e eu vi que tinha um nódulozinho, uns 7 centímetros acima do mamilo. Diferente, um pouco acima da mama e abaixo da clavícula. E eu fui acompanhando esse nódulo e vi que o crescimento dele, apesar de lento, não estava normal. Aí eu fui fazer minha consulta, meus exames para detectar melhor. A reconstrução do seio da médica foi realizada logo após a mastectomia. Muitas mulheres não têm a mesma sorte e precisam esperar, às vezes, mais de uma década na fila para reconquistar a autoestima. Hoje a gente já não separa mais a reconstrução do tratamento. Para a paciente é tão importante ter a mama de volta, ter essa reconstrução psicologicamente, até para a parte do equilíbrio do esqueleto, que a reconstrução é parte integrante do tratamento, assim como a quimioterapia, a radioterapia. E a intenção desse mutirão, o objetivo desse mutirão é mostrar isso para a nossa sociedade. Depois de vencer a batalha do câncer, Regina entrou para um grupo de apoio a mulheres que passam por problemas semelhantes. É uma rede feminina de solidariedade. A Rede Feminina de Combate ao Câncer em Brasília existe há mais de 15 anos. Ela faz parte de uma rede nacional que começou em São Paulo, mas que também mudou a sede aqui para Brasília. A missão principal dessas redes é doar amor, enxugar lágrimas e provocar sorrisos. Vera, a gente vê que no combate ao câncer não é importante apenas a parte física, a parte psicológica e até espiritual também são muito relevantes, não é?
Principalmente, é um conjunto, né, de ações que buscam, né, transmitir ao paciente um bem-estar, de dignidade, de esperança, de fé, de conforto, para que possa estar passando pelo câncer. Porque afinal, um paciente com câncer, eu digo sempre que ele está passando pelo câncer. Ele não é o câncer. Se a solidariedade e o acesso a equipamentos mais modernos cresce aos poucos no país, ainda falta muito a fazer, tanto na fabricação de equipamentos quanto na produção de fármacos. Quando a gente paga um medicamento de uma empresa americana, de uma empresa suíça, a gente está financiando a pesquisa nesses lugares e não aqui. Então é uma balança que é injusta com a gente. A gente está pagando caro na ponta e a gente não está participando do desenvolvimento, a gente não está participando daquilo que vai levar ao surgimento do novo remédio. Porque esse dinheiro, em parte, está sendo reinvestido em pesquisa para gerar o substituto desse que está no mercado hoje. Isso a gente está pagando para ficar para trás. Exatamente. Está pagando caro para ficar para trás. E o tratamento do câncer vai virar um problema tanto de SUS como de balança comercial. O câncer já é a segunda causa mortes no Brasil. Vai se tornar a primeira, como já aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque o câncer é uma doença cuja incidência aumenta com a longevidade. As pessoas cuidam da hipertensão, cuidam do colesterol, cuidam do diabetes, é tudo controlado. Mas o câncer fica aguardando qualquer fraqueza do seu sistema imunológico, qualquer erro na reprodução celular para se instalar e desenvolver. Então, na verdade, o câncer e o tratamento de câncer é feito com drogas todas importadas. Alguns medicamentos de alto custo já são distribuídos pelo governo brasileiro para pacientes com câncer. O assessor sindical Toshio Kawamura recebe os remédios no posto do SUS em São Paulo desde que começou o tratamento contra um câncer na próstata. Logo após ter descoberto que eu estava com câncer de próstata, me vi diante de um problema. Quer dizer, todos os medicamentos são de alto custo, é uma coisa absurda, né? Qual é o custo em média desses medicamentos? Eu não sei, tem remédio que eu tomo que são 800, 500, é assim. R$1.000, mais de R$1.000. Tem uma série de medicamentos que eu nem fiz o levantamento geral da coisa, mas é muito, muito caro. Existem outros medicamentos mais sofisticados vendidos a peso de ouro por grupos farmacêuticos multinacionais. São proteínas chamadas de anticorpos monoclonais, produzidos por células imunológicas idênticas, clonadas a partir de uma mesma célula-mãe. Elas é que vão ajudar o sistema imunológico a combater o câncer. Um simples frasquinho do remédio pode custar até R$20.000 e uma sessão de quimioterapia normalmente consome mais de um frasco. É preciso haver a percepção de que quando se paga um frasco de remédio nesses valores absolutamente obscenos, fora de R$10.000, R$15.000, coisa que se faz a cada 15 dias, quer dizer, tratamentos que custam mais de R$1.000, R$1.500 por dia, custam 2, 3 salários mínimos por dia, por tempo indeterminado, são realmente valores pouco palpáveis para a realidade da gente. Entretanto, quando você olha o valor da pesquisa, esse custo passa a não ser tão elevado assim. Justamente os remédios mais caros não possuem genéricos, que não podem ser fabricados até que acabe o prazo da patente do medicamento original. Resultado: brigas com os planos de saúde, que nem sempre querem pagar pelos melhores tratamentos, e um peso excessivo nas contas do Sistema Único de Saúde. Quem mais sofre é a parte fraca do sistema. Os primeiros esforços de combate ao câncer no Brasil começaram em 1920. Naquela época, foi fundado o Hospital Arnaldo Vieira de Carvalho, que fica bem ao lado da Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo. 93% dos pacientes aqui são do Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje, basicamente, a cada R$100 gasto com o tratamento do SUS para a oncologia, nós recebemos R$70 do SUS. Então, 30%, R$30 nós temos que buscar ajuda de doações, buscar outras alternativas de receita, né, para poder equilibrar aí esse orçamento mensal. O Hospital Dr. Arnaldo apelou para a criatividade. O preparo dos quimioterápicos é feito aqui mesmo para baratear o custo dos medicamentos. A gente consegue comprar os medicamentos, os insumos todos diretamente do fabricante, com isso a gente tem um custo menor, né? E manipulando os medicamentos aqui, a gente acaba tendo um valor menor de cada aplicação de quimioterapia.
Além dos internados, cerca de 80 a 90 pacientes neste hospital recebem quimioterapia diariamente. Mas um obstáculo sério é o grande número de pacientes que já chegam com a doença em um estágio avançado. O que falta no país hoje é uma regulação assim mais interativa, né? Os pacientes demoram muito para chegar aqui, vão em muitos serviços que não são especializados, que não são referência para o SUS, ou seja, tem que haver essa conscientização do próprio Ministério da Saúde em regular esse serviço de uma forma que esses pacientes cheguem para esses centros de alta complexidade a tempo de serem tratados, de receberem uma cirurgia adequada, receberem um tratamento de quimioterapia ou uma radioterapia, né, onde possa realmente ter aí um sucesso no tratamento. Correndo atrás do prejuízo, cientistas brasileiros têm aumentado a clonagem de células imunológicas para a produção de anticorpos que possam matar células tumorais. O Instituto Butantan, em São Paulo, tem um laboratório exclusivo para este tipo de pesquisa e desenvolvimento. Os anticorpos, eles atuam numa forma bastante simples de dizer, de chave e fechadura. E exatamente, se eu tenho a chave imobilizada num chip e eu passo a fechadura, eu vou saber qual chave que vai servir naquela fechadura. Nesta sala do laboratório são geradas as células para a produção dos anticorpos. Primeiro elas recebem um choque elétrico e depois o crescimento das colônias de células idênticas é acompanhado aqui na tela do computador. O Instituto Butantan faz parte de uma rede de pesquisa montada pela empresa brasileira Recepta. Ela já está testando em pacientes as novas moléculas que atuam no sistema imunológico, como os anticorpos monoclonais e partes de outras proteínas. Ela recebe financiamento tecnológico no Brasil e, recentemente, também conseguiu recursos dos Estados Unidos para produzir um remédio que combate um tipo raro de câncer no ovário. Foi a primeira empresa brasileira a chegar na fase 2 para a produção de um remédio biotecnológico para tratamento de tumores cancerígenos. O estudo das células tumorais é crucial na pesquisa de novos medicamentos. Bancos de tumores vêm se espalhando pelo país. Novas técnicas de armazenamento foram desenvolvidas para racionalizar a utilização desses bancos. O médico anatomopatologista, recebendo uma amostra de câncer, faz os estudos macroscópicos, corta e examina as áreas com alterações mais importantes, seleciona essas áreas e põe o material para fixar em formol. E depois é feito um bloco como esse de parafina, que uma vez cortado e corado numa lâmina, é examinado ao microscópio e permite o diagnóstico do câncer. No final de 2009, um grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília começou a criar um banco de tumores. Aqui neste bioreservatório, por exemplo, nós temos cerca de 100 amostras que estão preservadas em nitrogênio líquido. Cada rack desse tem capacidade de armazenamento de 25 amostras de paciente, tanto do tecido tumoral como do tecido normal. Essas amostras são extremamente valiosas para os nossos estudos de biologia, de patologia molecular, né? São utilizando essas amostras que nós extraímos RNA e DNA e conseguimos usar na pesquisa para identificação de novos potenciais alvos farmacológicos, né, para o desenvolvimento de terapias anticâncer. Uma rede de hospitais espalhados pelo país realiza os testes clínicos com esses novos medicamentos em pacientes que procuram alternativas mais eficazes no tratamento do câncer. Uma vantagem no Hospital Dr. Arnaldo para a pesquisa clínica é a diversidade de casos e o alto número de pacientes. Para cada pesquisa clínica, o idealizador da pesquisa quer um perfil daquele paciente, uma determinada situação de idade, estádio que a doença está, se mais avançado ou menos avançado. Então você precisa ter um volume grande de pacientes para poder, dentro desse volume grande, conseguir selecionar aqueles que vão se enquadrar dentro da pesquisa. Cada vez mais novas perspectivas fazem parte dos tratamentos convencionais. Uma abordagem moderna já utilizada em outros países é o atendimento multidisciplinar.
Nessa clínica, vai ser visto numa primeira consulta o paciente com os familiares e os 3 melhores especialistas da área, que é o urologista, no caso de próstata, junto com o oncologista clínico e o radioterapeuta. Para mama, mastologista, o oncologista e o radioterapeuta, muitas vezes o cirurgião plástico, na maioria das vezes, faz parte da consulta. Então, nesse momento, é dada a visão geral do caso dele, ele tira todas as dúvidas do que vai acontecer com ele a partir daquele momento e vai ser traçada a estratégia de tratamento dele. O serviço de segunda opinião também tem procurado dar mais segurança aos pacientes. Médicos em estados ou até países diferentes fazem teleconferências para discutir casos específicos. O paciente não precisa, na maioria das vezes, baseado nesse programa que é feito por um computador, como se fosse uma teleconferência, vir aqui a São Paulo, trazer seus exames, despender tempo no aeroporto, de transporte ou em hotel. Quer dizer, envolve não só uma economia financeira, mas também envolve uma economia de energia, até porque nem todos os pacientes têm ou estão num estado de saúde suficiente para poder viajar e vir nos ver, numa opinião. A literatura fala que quando você leva o seu caso para uma outra pessoa ou para uma junta médica, a chance de você mudar a sua conduta varia de 30% a 40%. A medicina tradicional incorporou técnicas antes consideradas alternativas e já existe até um novo ramo da profissão, chamado medicina integrativa. Em Brasília, a acupuntura e a fisioterapia já estão integradas na recuperação de pacientes da rede pública que enfrentaram o câncer de mama. Todas as práticas terapêuticas advindas das medicinas tradicionais orientais, então chinesa, indiana, são muito bem-vindas. Então, acupuntura, yoga, meditação. E aqui no Einstein nós acolhemos isso, nós ofertamos isso para os pacientes de uma forma individualizada. A base disso é trazer o paciente para um estado de relaxamento, um estado que ele possa estar realmente mais presente, de uma forma mais agradável. Se o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer são fundamentais, mudar os hábitos alimentares e de comportamento ajuda na prevenção e na luta contra a doença. O SEASA é o maior centro distribuidor de alimentos no Distrito Federal. Aqui existem produtos que auxiliam na prevenção e no tratamento do câncer. O Dr. Márcio Bontempo estuda há mais de 30 anos esses alimentos que são benéficos para a saúde. Tudo que é colorido, tudo que tem vida, tudo que não é enlatado, não está dentro de um tubo, de uma garrafa, geralmente é benéfico, sabendo escolher. Então, é importante que seja sem agrotóxico. O mel, ele é muito rico, fora a questão da importância de ele ser orgânico, ele é muito rico em enzimas e em carboidratos de captação rápida, de caloria rápida, mas de alta metabolização. É importante para o sistema imunológico. Sem dúvida, as enzimas não só para o sistema imunológico, mas para a saúde em geral, porque ele vitaliza o organismo. E a gente fala em sistema imunológico porque quando a pessoa está se tratando de câncer, o sistema imunológico normalmente é colocado para baixo pelos medicamentos muito fortes, né? Na verdade, o câncer apareceu porque o sistema imunológico enfraqueceu. Aí você usa alimentos e produtos naturais que são capazes de restituir. É muito simples a equação, né? Aqui, por exemplo, um produto importante que se fala muito é a linhaça, né? A linhaça dourada. Essa aqui é a linhaça dourada. A linhaça dourada sem agrotóxico, orgânica. Ela é muito rica em ligninas, que também absorvem toxinas dos intestinos. Tem beta-glucana, que aumenta a imunidade, né? Melhor que a linhaça, até nós temos hoje a chia, né? Chia. Essa sementinha maravilhosa que... Esse produto o senhor considera campeão? Ele, na verdade, tem mais ômega 3, né, do que a própria linhaça. Que já tem muito ômega 3. Até esqueci de falar que realmente ele é muito rico em ômega 3, que é um ácido graxo insaturado, poliinsaturado, que combate o mau colesterol e previne as doenças cardiovasculares. Chia tem mais ainda, a sementinha pretinha, né, que ela tem assim, uma carga maior ainda de ômega 3. Então, ela originalmente não é do Brasil, mas já está sendo produzida aqui no Brasil também. Está sendo produzida. Está começando, né? Agora, o campeão mesmo de tudo, é antigo, é o arroz integral. Por quê? O arroz integral, ele tem umas fibras especiais, tem um óleo insaturado e ele tem ovalumina. É uma substância que desintoxica profundamente o organismo. No câncer e em outras doenças degenerativas, você tem um problema, que é justamente o acúmulo de toxinas no organismo. Então, uma dieta com arroz integral favorece não só comer junto com feijão, dieta quase que exclusiva, usada durante algum tempo,
a gente consegue resultados excelentes, né, no resgate da saúde. É muito interessante. Só tem mais coisa aqui, a pimenta, por exemplo, tem o amendoim. Olha, você no reino da natureza, você encontra ali as coisas que podem curar. 85% das doenças degenerativas são produzidas pela alimentação industrializada. O nosso único caminho é o retorno à natureza. A pimenta, por exemplo. Pimenta, ela é rica, né, em substância, esse pigmento dela, que é o licopeno, é anticancerígeno. Né? E a pimenta, né, a capsaicina que produz o ardor, ela tem uma ação antioxidante muito forte. As pessoas podem usar na alimentação, usar como tempero, né? Bom, o senhor também separou o amendoim, por quê? O amendoim foi separado porque existe o seguinte, uma coisa importante se dizer que o amendoim, ele leva muito agrotóxico, né? Então, se você for consumir amendoim, que é uma coisa muito boa, tem até óleo insaturado, tem vitamina E, né, que é um antioxidante protetor e para o tratamento de câncer. Ele tem que ser orgânico, porque senão ele vai fazer mais mal do que bem. A mesma coisa do coco, né? O coco, ele recebe mais de 25 agrotóxicos. Aí você pega uma aguinha de coco, que legal, eu estou protegendo meu organismo. Não, você está fazendo mais dano ainda. É melhor tomar água mineral com gás, porque ele tem muito agrotóxico. Então, coco orgânico, amendoim orgânico, coisas orgânicas. Direto ou indiretamente, pequenos fatores vão agregando práticas de autocuidado que vão melhorar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. É importante que o Brasil tenha uma capacidade de gerar suas próprias opções clínicas no tratamento do câncer.